O que você está me contando é que vocês estavam bem. Sim, muito bem. Não tinha nada. Nada. E do nada, ele não comunicou você, fez uma live e largou você. Isso. E vocês não tinham brigado? Não. Não aconteceu um fato novo? Eu tava dormindo. Não, mas durante o dia, no dia anterior, vocês não discutiram? Não aconteceu assim, nada? as discussões que nós tínhamos, Rica, é comum em qualquer negócio. Sim. Às vezes, para planejar uma ação, para planejar uma ideia, para executar uma ação, que é normal. Mas não teve um fato novo? Nada. Nada. Um dia, eu falo com o pai durante a semana, eu falo com ele durante a semana. No dia da live, ele manda o coração pra minha esposa e fala que o problema foi com a família. No dia da live. No dia da live, vou te mostrar, ele me manda uma carinha chorando assim que ele acaba a live. Tipo, não sei se ele ficou arrependido. Eu tava dormindo. Ele, Irã? O Irã. Aqui, ó. Ele fez a live aqui, ó, foi um pouquinho antes disso. Aí ele me manda a carinha chorando. Eu vou lá e falo, irmão, o que houve? Você tá fazendo tudo aquilo que eu sempre... Tá vendo? Eu vou falando pra ele. Entendeu? E aí ele... De nada, pô. Eu tô de saco cheio, pô. Porra. Vocês sabem que o cara passa não, pô. Vocês são de boa. Oxe, sai daí, rapaz. E aí eu vou falando Bota pra ele. esse áudio perto do microfone de novo. De nada, pô. Eu tô de saco cheio, pô. Porra. Vocês sabem que o cara passa não, pô. Vocês são de boa. Oxe, sai daí, rapaz. E aí a minha esposa... Isso depois da live? É. E a minha esposa fala com ele um dia antes, ó. 17 de junho. Pera aí. Olha aquele mano. E aí, só de boa? Nosso time é pica. Nosso time é pica. Diga lá aí, vai. Que data é essa aqui, Rica? 17 de junho. Ele manda pra minha esposa. Fala, minha mãe. E aí, só de boa? Nosso time é pica. Nosso time é pica. Diga lá aí, vai. O que isso quer dizer, Rica? Me explica. Ué, tem que ter acontecido alguma coisa pra ele ter mudado desse jeito. De um dia pro outro, então? Porque, cara, e no dia mesmo ele fala com você? Depois da live? Depois da live. E eu tô tentando entender o que aconteceu, cara. E vocês nunca mais se falaram? Não. A gente falou durante esse dia, né? Isso foi 19. Falamos no dia seguinte, tudo certo. Ele falou, não é nada com você, não. E aí eu chego o dia 21 lá e sou comunicado. Mas e do dia 21 pra cá, vocês não se falaram mais? Do dia 21, depois que ele me avisa, a gente ainda fala sobre as entregas comerciais de um contrato. Ele fala comigo normal, como se nada tivesse acontecido. No meio dessa confusão, ele para de me seguir, tira meus contatos e fala comigo normal, como se nada tivesse acontecido. Tipo, o mundo tá acabando na internet pra mim, né? Tipo, Irã... Qual a última vez que você falou com ele aí? Aqui, pô. Depois do episódio... A última vez que você falou com ele. Ó, eu vou te mostrar. Ó, eu falando com ele que eu peguei uma camisa com um parceiro meu. Que dia que é isso aí? 20 de junho. No dia da... Isso. Aí eu falo, gostou? Filé, parceiro. Filé, parceiro. Aí fala comigo, a gente fala sobre outras coisas. Aqui eu já fui avisado. Que não trabalha mais. Já é dia 21. Aí eu vou falando com ele, ó, é importante a gente seguir as entregas, valeu. Grave, me manda, valeu. Ou seja... Ele para de falar com você. Não. Só responde valeu. Isso. E aí eu falo, cara... Enfim. Isso que aconteceu. Expliquei pra você um pouco sobre o Vitor. Expliquei pra você a questão, né, sobre o que eu falei com o pai sobre contrato, sobre tempo, sobre porcentagem. Desculpa, isso é importante. Isso é importante. Muitas das contestações que existem sobre vocês é isso, falar. Não existe um contrato de agenciamento com 45%. Não existe. Os contratos de agenciamento são todos 20%, 15%. E aí a minha ponderação, minha dúvida é, o contrato de agenciamento, eu vou levar a marca para você, e é isso, e vou ganhar 15%, é uma coisa. Isso. O contrato de sou parceiro de produção do conteúdo que existe na música, em vários outros influenciadores. Gestão de carreira é outra coisa. É comum na música, por exemplo, a gente ter artistas que eles são donos de 60% e o empresário 40%. E às vezes são donos de menos até. Exatamente. Não, por exemplo, não é incomum. eu trabalho, você me conhece, eu trabalho com música há muitos anos e eu trabalhei com artistas onde eu participei de contratos e que eles têm menos de 30%. Sim. De artistas nacionais. Nesse ponto, para esclarecer, é o seguinte, não é que você ia agenciar o Alan especificamente. O que você está ofertando pro Alan aqui, pro Irã, desculpa, é parecido, eu tô errando. O que você está ofertando pro Irã é você investir no crescimento dele, gerir a carreira, e virar sócio dele e transformar. Não é um agenciamento de não buscar por exemplo, negócio. Como eu já fiz com outras pessoas. Tipo, Rica, eu tenho aqui uma parceria com uma marca
Vamos fechar essa campanha, você me dá Aí, uma agenciamento. porcentagem. Aí é outra história. De carreira. Você considera, então, que parte da construção do Irã de 200 mil para 17 milhões, você construiu junto com ele. E, portanto, Exatamente. você se considera sócio do Irã. Claro. E, não, né? E ele verdade, entendia isso da mesma forma e a família dele também. Entendi da mesma forma. Como você pôde ver, eu expliquei isso lá atrás. Sim. Eu falo de porcentagem, eu falo de tempo de contrato. E aí vem uma outra questão importante em cima dessa história. Eu não sei se partiu dele, se partiu de Falcão, ou se partiu de... Eu não sei de quem partiu, mas alguém disse que ele era analfabeto, que ele não sabia ler, e, portanto, ele assinou um contrato sem ler, o que parece que você fez algo de má fé e tal. E eu já ouvi vocês me falando que tem uma questão aí que um advogado olhou o contrato dele. Sim. Ó, quando a gente começa a trabalhar, Rica, a gente assina esse contrato, sei lá, um mês depois, certo? Dentro do meu escritório, como eu falei, esse contrato, eu pego ele, eu leio junto com eles, eu explico tudo pra eles, tiro todas as dúvidas, tá? Eu faço essa leitura, enfim, deixo tudo claro com ele. Inclusive eu usei até, por exemplo, em relação à multa, eu uso até uma analogia com um jogador de futebol. O cara assina com um clube, Rica, tem que ter uma multa. Claro. Você imagina, tá no clube, o clube faz um investimento, paga um salário altíssimo e o cara vai e sai para outro clube sem pagar nada. Tá. Então, assim, existiu essa explicação, né? Um mês depois, mais ou menos, o Irã constitui uma advogada. Essa advogada tem acesso ao contrato, certo? É discutido, inclusive, e alterado uma das cláusulas. Eles ponderaram duas coisas quando analisaram o meu contrato. A primeira era o tempo de contrato. Eles queriam de 4 para 2. A gente já tinha assinado. E a segunda é a multa ser bilateral. Quanto à segunda, eu concordo e a gente altera, tá? Uhum. A gente alterou. Então, você está dizendo aqui, A multa o Irã, ele chamou um advogado... Ele constituiu um advogado. E esse advogado fez análise do contrato, alterou, ou seja, tem uma ciência ali de um advogado profissional e tal. Isso. Foi alterado esse contrato, certo? Ele sabe ler e escrever? Sabe, ele foi alfabetizado. Ele foi alfabetizado, ele usa rede social, ele lê comentário, ele posta, ele escreve. Então, assim, ele sabe ler e escrever. E aí, voltando ao lance do contrato, a gente assina esse contrato, essa advogada faz essa análise e em nenhum momento ela coloca em xeque nada do que eles estão falando hoje. Isso em abril. Isso eu tenho um e-mail, esse material vai chegar para você. Então, assim, quanto ao tempo de contrato, eu não concordo de 4 para 2, porque o nosso combinado foi 4 anos, a gente assinou isso. Que você viu uma coisa a longo prazo, né? Claro, uma carreira você não constrói em 2 anos, cara. Geralmente 1 ano você ainda tá ali calçando. Entendeu? Não, ele até construiu em 4 meses. Mas ele é fora da curva, mas né? nenhum trabalho, assim, quando você assume um projeto, você não tem uma visão tão otimista. Você tem uma visão realista do negócio. Então, assim, não tem como assinar um contrato com um artista, um criador de conteúdo, visando 2 anos de carreira. Sim, claro. Muitas vezes na música a gente demora 1 ano, Os 1 ano e próprios meio, clubes 2 assinam anos. com o jogador 5 anos sabendo que não vai usar, mas vai vender. E aí, cara, em nenhum momento eles questionam o valor da multa. Como é que a advogada tem um contrato desde abril e ela não falou nada de multa com a gente, nem com os meus advogados? Ela só fala da multa ser bilateral, eu concordo, a gente altera, e ela fala do tempo de 4 para 2. Eu falei, não, assinamos 4 anos, nosso combinado é 4 anos. E assim fica. Então, só para você ter noção, Rica, a projeção de faturamento nossa ao longo do contrato é pelo menos 10 vezes o valor da multa. Pelo menos 10 vezes. Eu tô falando isso, mas os novos gestores falaram isso na entrevista agora. Foi perguntado quanto custaria a publicidade com o Irã. E ele fala assim, hoje, um trabalho, 3 a 5 milhões. Um trabalho. Ou seja, a multa, que eu não vou falar o valor, é alta. Se com um trabalho você pode pagar a multa. Então pague, né? Então, assim, são questões que eu tô trazendo para você, que você vai ter acesso ao que eu estou falando, enfim, eu quis te mostrar, né, em relação ao que foi acordado com a família, tempo de contrato, porcentagem, surgiu a advogada tinha acesso ao contrato e em momento algum questionou que ele era analfabeto. Por que não questionaram isso lá atrás? Em momento algum questionou isso. O objeto de discussão foi multa ser bilateral e a questão do tempo do contrato.
Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet, igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você para fazer isso daqui, ó, consumir conteúdos dentro de plataformas, e eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo, e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.